ele trabalha além da jornada prevista. Agora, esse direito precisa, ser respeitado pelos patrões. Vamos conversar com o Danilo César sobre esse assunto? Danilo, explica uma coisa pra gente. A empresa ela pode trocar o feriado ou o domingo, por exemplo, trabalhado por folga? Ô Pedro, antes da reforma, antes de 2017, a empresa era obrigada a pagar ali 100% quando o funcionário trabalhava no domingo ou no feriado. Depois da reforma, isso mudou. A gente convidou aqui o Paulo Collier, que é advogado, e vai explicar para a gente que mudança foi essa, como é que funciona, então, para o empregado, doutor, porque a empresa ela pode sugerir que aquele dia do domingo ou feriado trabalhado seja trocado por folga, por exemplo. Bom dia para você. Bom dia, Danilo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo que está em casa nos assistindo e especialmente aos comerciários nesse dia de hoje. Veja bem, a CLT é de 43, é um decreto-lei, vem sendo atualizada, mas lá no começo ela garante a todo trabalhador um dia de folga por semana. E esse dia preferencialmente deve coincidir com os domingos, tá certo? Mas algumas atividades demandam que se trabalhe aos domingos, tá certo? Então, sempre que se fazia horas extras, era obrigado a pagar no mínimo 50% sobre isso. E nos feriados, um decreto que regulamenta, é um decreto de 49, que regulamenta esse trabalho aos domingos, previa um adicional de 100% no trabalho aos domingos. Ocorre que, em 2017, houve a reforma trabalhista e a lógica de pagamento de horas extras mudou. Passou a prevalecer um sistema de compensação chamado banco de horas, que era um sistema que já existia, mas que ele foi flexibilizado, ele foi amenizado. Antigamente, para haver um banco de horas, era necessário que o sindicato dos trabalhadores fizesse uma convenção ou acordo coletivo com a empresa ou com o sindicato das empresas. Então, hoje, depois de 2017, tanto esse acordo pode ser entre sindicatos e empresa ou sindicato e sindicato, que passa a ter validade de 1 ano, ou de patrão com trabalhador, se for escrito, tem validade de 6 meses, ou até mesmo verbal, negociado verbalmente, que tem validade de apenas 1 mês. Então, hoje, a hora extra trabalhada passa a ter uma lógica de que será compensada e não propriamente paga. Mas se a gente fala o seguinte, que o domingo e o feriado, ele vale 100%, é o dobro da hora extra convencional que é dia da semana. Como é que fica a folga? A folga vai ser um dia normal também ou vão ser 2 dias, porque por ser 100% da hora extra da semana é uma hora extra normal? Veja bem, Danilo, se não tiver nada negociado, nenhuma coisa específica, nenhuma norma específica, essa folga vai ser simples, tá certo? Porque a folga, ela deve ser preferencialmente aos domingos. Porém, a grande maioria das categorias profissionais, como é o caso dos comerciários, elas têm acordos e convenções coletivas que tutelam isso. No caso, hoje estamos comemorando o Dia dos Comerciários. E na convenção coletiva dos comerciários, existe uma cláusula que garante o adicional de 100% do pagamento das horas extras trabalhadas aos domingos e feriados. Tá certo? Além disso, há uma ajuda de custo de deslocamento de R$21, salvo engano, para o comerciário que trabalha aos domingos e feriados. E alguns outros benefícios como ticket e tal. Então, é muito importante a categoria ter normas específicas, normas coletivas de acordos e convenções nesse sentido. Mas vamos considerar uma categoria que, necessariamente, uma empresa que precisa trabalhar aos domingos. O funcionário ele pode trabalhar todos os domingos ou não? Ele tem que ter uma folga, a empresa tem que organizar isso para que ele tenha pelo menos uma folga no mês. O que a lei diz é que, na eventualidade, o trabalho aos domingos, na verdade, tem que ser exceção, tá certo? Deve coincidir a folga aos domingos. Mas a lei reconhece que algumas empresas precisam da atividade aos domingos. Então, nesse caso, a previsão original da CLT é que haja uma escala de revezamento para que nem todos os trabalhadores trabalhem aos domingos, tá certo? Só aqueles essenciais, tá certo? E a questão, depois da reforma, é que deve prevalecer como compensação de fato. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Volto contigo no estúdio. Tá certo, Danilo. Olha, aumentou o número de pessoas que têm procurado por procedimentos estéticos, seja por vaidade ou para diminuir os sinais do envelhecimento.